Boa tarde, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, a partir do versículo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, a partir do versículo 19. Diz assim: Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia. Falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecesse no Senhor. Porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Meus prezados irmãos, à luz desse texto, eu quero meditar com vocês sobre as marcas de uma igreja estratégica. As marcas de uma igreja estratégica. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é uma federação de igrejas locais. A força da igreja ou da denominação não estão nos concílios, mas na igreja local. A igreja local é a estratégia de Deus para a implantação do seu reino. É tanto que Cristo, quando ele escreve lá em Apocalipse, ele escreve as 7 igrejas. Ele não escreve ao sínodo, ao presbitério, e ele diz lá: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. E eu queria, aproveitando esse dia especial, à luz desse texto, olhar para a igreja de Antioquia como uma igreja estratégica nas mãos de Deus. A cidade de Antioquia, na época, ela tinha aproximadamente 500 mil habitantes e era a 3ª maior cidade do Império Romano. Era uma cidade cosmopolita, era uma cidade que foi chamada a Nova York do mundo antigo. E ali Deus resolve abrir uma igreja ali. E essa igreja, ela vai ser uma igreja estratégica, vai ser uma igreja importante, uma igreja que Deus vai usar de forma poderosa. E nós podemos fazer uma ponte para aplicar para a vida da igreja presbiteriana de Pinheiros. Veja no texto, eu queria que vocês me acompanhassem. Em primeiro lugar,
primeira marca dessa igreja é que ela nasceu fruto da evangelização de leigos, de pessoas comuns. Veja no texto, por favor. Então os que foram dispersos por causa da tribulação, se espalharam. Versículo 20, vamos ler juntos comigo? Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Veja, a perseguição que Paulo fez com que a igreja se dispersasse, saísse de Jerusalém. E um grupo de irmãos falava para os judeus, mas alguns resolveram falar também para os gentios. E diz o texto que eles anunciavam o evangelho do Senhor Jesus. Veja nesse texto, e aqui a gente pode sempre recordar que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros nasceu não por um trabalho de um pastor, de um missionário, mas a nossa igreja nasceu fruto de um grupo de irmãos comuns, leigos, que subiram para o bairro de Pinheiros, e aqui começou a igreja em 1902, em 1906 a igreja foi organizada. Isso indica que todo crente é um missionário, que Deus pode usar qualquer pessoa nas suas mãos para que uma igreja nasça estrategicamente numa cidade importante como a cidade de Antioquia. Deus pode usar quem Ele quiser, quando Ele quiser, do jeito que Ele quiser, para que uma igreja nasça, para que uma igreja cresça. Segunda coisa, é muito importante nós entendermos, veja aí no versículo 21. Versículo 21, vamos ler juntos? A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo. Então, primeiro, essa igreja foi plantada por crentes comuns, leigos. Segundo, essa igreja, ela nasce com a conversão, com novos convertidos. Não foi uma divisão de igreja, que começa muitas vezes com muitos crentes, não. Ela começa do zero. E o texto fala que o segredo aí dessa igreja é que a boa mão do Senhor, a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. E aqui eu quero deixar uma coisa bem clara para nós aqui em Pinheiros, é que nós temos que crescer com gente convertida. Diz o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que o Senhor acrescentava à igreja, dia a dia, os que iam sendo o quê? Salvos. Então essa igreja tem uma marca muito interessante, porque ela começa com o trabalho dos leigos, num contexto de perseguição, e Deus age ali, através da instrumentalidade daqueles irmãos, para que muitas pessoas fossem convertidas e crescem em Jesus Cristo. Terceira marca que eu vejo aqui nessa igreja estratégica, veja no versículo 22, diz assim: a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Enviaram Barnabé até Antioquia. Eu acho isso aqui fantástico, porque uma igreja nasce com o apoio de outra igreja. Isso é muito bonito, porque a nossa igreja tem ajudado no projeto 105 a plantar 100 igrejas em 5 anos. E nós estamos fazendo parceria com igrejas locais que já têm congregações e que precisam apenas de um empurrão
ou de uma ajuda para que outras igrejas nasçam. E é muito importante a gente entender isso. É que havia, por parte da igreja de Jerusalém, quando recebeu a notícia, quando soube do que estava acontecendo, então eles vão apoiar a outra igreja. E aqui, meus amados irmãos, eu sempre digo que isso tem sido a filosofia da nossa igreja, que é a gente trabalhar em parcerias com outras igrejas, é nós juntarmos esforços, porque juntos nós vamos mais rápido, juntos nós vamos mais longe. E é bonito esse texto aqui, porque era uma igreja que nasceu numa cidade estratégica, numa cidade importante, e agora tem o apoio da igreja de Jerusalém. Quarta característica dessa igreja estratégica é que essa igreja se estabelece sobre um pastorado abençoado. Veja no texto, dá uma olhadinha aí, se você observar, é que quando a notícia chegou lá em Jerusalém, eles não enviaram um apóstolo, eles enviaram Barnabé. E é tão interessante a gente observar algumas características marcantes do caráter e do ministério de Barnabé. Diz o texto que ele era um homem bom. Diz aí o texto. Ele era um homem bom. Versículo 24. Porque ele era um homem o quê? Bom. Louvado seja Deus por isso. Significa uma pessoa distinta, uma pessoa de caráter, uma pessoa íntegra, um pastor verdadeiro. Segundo, observe no texto que diz que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Ele vivia e andava guiado pelo Espírito Santo. Terceira característica, diz que ele era um homem cheio de fé. Em outras palavras, ele vivia em obediência a Deus e cria em tudo que Deus podia o quê? Realizar. Diz o texto que tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se. Meus amados irmãos, eu acho isso fantástico, porque a gente vê muitas coisas na igreja, mas esquece de ver o quê? A graça de Deus operando aqui. A gente vê os defeitos da igreja, a gente vê muita coisa, mas diz que quando ele chegou ali, como ele era um homem bom, como ele era um homem cheio do Espírito Santo, ele olha e vê ali a manifestação da graça de Deus através de vidas convertidas e transformadas pelo Evangelho. Ele se alegrou em ver o que Deus estava fazendo ali. E ele encoraja esses irmãos a que permanecessem o quê? Firmes no Senhor. E é muito interessante porque, o nome Barnabé significa justamente isso. Ele era filho da consolação. Ele era um encorajador. E é tão bonito isso porque, irmãos, a igreja, veja lá, Atos capítulo 9, versículo 31, a igreja precisa do encorajamento do Espírito Santo. Você precisa, todo domingo quando vier aqui para a igreja, louvar a Deus, adorar a Deus, você precisa receber aqui o encorajamento do Espírito Santo. Veja o que diz o texto, 9:31, a igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Nós precisamos disso. E Barnabé é um homem do encorajamento, ele é um homem que motiva a igreja, que fortalece a igreja, que encoraja a igreja, que anima a igreja.
Mas, meus amados irmãos, outra característica, em quinto lugar, essa igreja, ela tinha uma quinta marca. Veja, no versículo 25, e partiu Barnabé para Tarso, à procura o que? De Saulo. Uma igreja estratégica, nas mãos de Deus, é uma igreja que cria oportunidade para novos líderes. Paulo estava no obscurantismo, Paulo estava há 9 anos escondido. E Barnabé conhecia Paulo, porque foi Barnabé que levou Paulo a Jerusalém e o apresentou aos apóstolos. E ao nascer essa igreja, Barnabé via ali uma oportunidade para que Paulo começasse a ser usado por Deus de forma extraordinária. Irmãos, cristãos maduros precisam chamar outros, dar oportunidade. Eu acho fantástico aqui em Pinheiros, porque Deus a cada dia levanta gente boa aqui para trabalhar. Tem umas tranqueirinhas aí, mas são poucos. É Deus que faz isso, é tão bonito, porque a igreja vai crescendo e a igreja vai criando oportunidades, líderes vão surgindo, porque a igreja é o que a sua liderança é. E essa igreja nasce dessa maneira. Sexto lugar, veja no verso 26. A última parte diz assim: em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Uma igreja estratégica nas mãos de Deus é uma igreja que impacta o seu contexto. O termo cristãos aparece aqui pela primeira vez. Significa que aquela igreja se identificava com a pessoa de Cristo. Aqueles irmãos, de uma certa forma, testemunhavam a Cristo. Isso é muito importante a gente entender. É muito importante a gente olhar para a igreja e ver a Cristo na igreja. E ver Cristo na vida dos irmãos, e ver Cristo no testemunho dos irmãos. Aliás, o mundo vai conhecer a Cristo através da igreja. É a igreja que revela Cristo ao mundo. É tão interessante que antes não existia esse termo. Esse termo aparece apenas 3 vezes no Novo Testamento. Atos 11, 26, Atos 26, 28, e em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 16. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados o quê? Cristãos. Sétimo lugar, uma igreja relevante, ela tem uma característica também, que é a sua generosidade. Diz aí, versículo 27, que naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo. E a fome veio. Lê comigo o versículo 29, o que diz? Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Irmãos, não existe a possibilidade da gente ser igreja relevante se nós não formos uma igreja o quê? Generosa. De nós socorrermos o necessitado. É impactante quando a gente vê os vídeos que vêm lá do sertão,
quando um poço é perfurado na comunidade, e as pessoas chorando, e as pessoas louvando a Deus, e as pessoas glorificando a Deus, e as pessoas agradecendo a vocês aqui que mandam recursos para lá. Não existe, meus amados irmãos, evidência maior de uma igreja relevante que não seja uma igreja amorosa. Jesus diz que nós seríamos conhecidos como discípulos dele se nós nos amássemos uns aos outros. O amor é a maior evidência de uma igreja genuinamente evangélica, cristã. Uma igreja que ama, uma igreja que gasta pelo outro, uma igreja que ajuda o outro, que socorre os necessitados. Mas eu queria que você fosse para o capítulo 13, e eu quero encerrar. A 8ª marca dessa igreja, no capítulo 13, diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Luís, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra, aos que eu tenho o quê? Chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre as mãos, os despediram. A 8ª marca dessa igreja relevante é que ela é uma igreja missionária. Uma igreja missionária. Veja bem, irmãos, essa igreja, ela vai ser a igreja usada por Deus para começar missões transculturais. É a partir dessa igreja local que vai começar o trabalho de alcançar os confins da terra. E é tão importante que diz o texto aí que o Espírito Santo conduzia a liderança, e aqui o Espírito Santo separa os 2 melhores. Porque às vezes, quando a gente quer se livrar de um irmão, a gente manda ele para o campo missionário, né? Mas aqui não, foi o Espírito Santo que separou Paulo e Barnabé. E você vai descobrir, no capítulo 13, no capítulo 14, que Paulo vai plantar as igrejas, junto com Barnabé, em toda a Galácia. E diz lá, veja lá, Atos 14, 27. Atos 14, 27 e 28. Vamos ler juntos? Ali, chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizeram Deus com eles e como abrir aos gentios o quê? A porta da fé. Eles foram enviados pela igreja e depois de algum tempo eles voltam à igreja e relatam o que Deus tinha feito, não o que eles fizeram, mas Deus abriu a porta para os gentios, a porta da fé. E aqui eu quero reforçar essa ideia de que uma igreja relevante é uma igreja missionária. É uma igreja que está preocupada e interessada na salvação dos perdidos. É uma igreja intencionalmente missionária, focada na missão. E louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus pela Igreja Presbiteriana do Brasil. E louvado seja Deus pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Que nós não percamos de vista os princípios bíblicos de ser uma igreja relevante, uma igreja estratégica nas mãos de Deus, para que através de nós, Deus possa fazer a sua obra. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. É Ele que faz a igreja crescer. Mas nós temos que trabalhar, nos colocar nas mãos dEle para que Ele faça a obra. Amém? Vamos ficar de pé, vamos cantar.